Cumprimento aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos então estudando na nossa revista sobre escatologia, e aí então aquela parte das doutrinas que vai trabalhar exatamente a volta de Jesus, a nossa morte física, como também trabalha a vitória final de Jesus sobre o homem da iniquidade, também trata sobre a grande tribulação. E exatamente o nosso assunto hoje é sobre a grande tribulação. Eu convido você para que abra sua Bíblia, você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 até o verso 17. O livro de Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 até o verso 17. Apocalipse, capítulo 9, do verso 7 até o verso, corrigindo, Apocalipse 7, do verso 9 ao 17, ok? Corrigindo aí. Todos encontraram? Nós temos como título a visão dos glorificados. Mais uma vez repetindo o texto, Apocalipse 7, do verso 9 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, seja ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Eu, Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Nesse momento, vamos estarmos orando, clamando a bênção de Deus sobre a nossa meditação, sobre o nosso estudo nessa manhã, sobre a grande tribulação. Oremos. Pai amado, Pai querido, grande é o teu poder, a tua graça infinita, a tua misericórdia é sem fim, e de acordo com a tua palavra se renova a cada manhã, e eis a razão por que não somos consumidos. Pai amado, obrigado pela tua graça, que nos dá condição de tomarmos posse, recebermos a salvação por meio de Cristo Jesus, e sendo, ó Pai amado, na verdade, não por aquilo que nós somos ou fazemos, mas sim através do mérito de Cristo Jesus. Pai, nessa manhã, nos dê a condição de entender a tua palavra, nos direcione nesse estudo, aqueles também que estão em suas casas, estejam os abençoando, estejam, Pai amado, trazendo aos seus corações o entendimento e os abençoando por meio da palavra, a palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como já foi dito, a nossa lição trabalha a grande tribulação. A nossa introdução, o autor nos lembra que os momentos de lutas, os momentos de tristeza que a gente passa nessa vida, esses momentos difíceis, recebem então 3 nomes na Bíblia: tribulação, provação e aflição. Nós vemos no caso de Jó, sofreu muito e muito mesmo, e então ele estava passando por uma provação. Nós temos também a Abraão, que passa por aquele momento de prova, onde Deus pediu o próprio filho. Com certeza no seu coração ele foi entristecido.
ele se afligiu por causa disso, mas sabemos que ele também venceu aquela provação. Então, os termos usados para os sofrimentos e situações difíceis que a gente passa nessa vida se chamam então de tribulação, provação e aflição. Jesus, tratando a respeito da sua vinda, ele falou sobre uma tal de grande tribulação. E a pergunta nessa manhã é: será que essa tribulação já veio? Ou ainda nós aguardamos ela? Estaremos vendo então no decorrer dessa lição, nesta manhã. Vou estar lendo aqui um pouco sobre o que a introdução nos traz aqui na própria revista. E diz assim: após a queda do homem, a tribulação passou a ser uma experiência comum a todos, em medida diferente. Cada um de nós já viveu, vive ou viverá tempos de tribulação. Jesus revelou, porém, que haverá um tempo específico em que a igreja viverá a experiência da tribulação em uma medida excepcionalmente maior, a ponto de haver necessidade de uma intervenção divina para abreviar os infortúnios desse dia. Então, portanto, pela própria introdução, a gente já vê que essa grande tribulação não veio ainda. Sabemos sim daquela tribulação bastante grande que os nossos irmãos passaram por elas, próximo do ano 100 até o ano 300 e alguma coisa. Foram várias as provações e principalmente perseguição do Império Romano contra o povo de Deus. Muitos foram queimados vivos, outros serviram então de entretenimento para o povo, para aqueles que não eram convertidos, principalmente para o imperador, que lá sentava então ali no Coliseu de Roma, que ainda tem as suas parte da sua estrutura aí, que o povo vai lá e visita, e até paga para ver aquilo lá. Pois é, aquele Coliseu nos relembra que vários irmãos foram então estraçalhados, comidos vivos por leões para a diversão da sociedade. Ao mesmo tempo, o império, o imperador estava dizendo ao povo, não se junte a esse movimento cristão, porque senão você vai passar pela mesma situação. E o imperador era bastante autoritário, vamos dizer assim, era um tipo de uma ditadura, algo que a gente, na verdade, não concorda tanto. E o nosso, então, o primeiro tópico é sobre a tribulação, a história da igreja, justamente isso que eu acabei de falar para vocês, Mas devemos, então, lembrar do livro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, verso 28, que nos diz o que mesmo? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até a própria tribulação que virá, ela trará um benefício para a igreja, ela trará uma purificação para a igreja. Realmente só aqueles que são crentes verdadeiros vão servir a Deus naquele tempo, só aqueles que realmente têm um compromisso com Deus arriscarão as suas vidas. E foi também o que aconteceu naquele tempo das perseguições do Império Romano. As pessoas convertiam, mesmo diante daquelas tribulações, ao ponto que nós temos um historiador daquele momento, e também, dizemos assim, pai da igreja, que ele descreveu que o sangue dos mártires cristãos, na verdade, era transformado em sementes de novas conversões, de pessoas que realmente convertia de fato, de verdade, e servia a Deus. Portanto, então, a perseguição, ela faz bem para a igreja de Cristo Jesus, fez bem no passado, e também fará no futuro. O ano atrasado nós tivemos uma grande perseguição ali no Oriente, ela ainda continua, está um pouco menor, está um pouco amenizada, mas realmente uma tribulação até grande. Mas ao mesmo tempo eu quero que os irmãos entendam que a chamada mesmo de grande tribulação, ela ainda não veio, ela ainda não veio. E em se tratando dessa grande tribulação, eu quero lembrar os irmãos que existe sim divergência sobre a interpretação de Mateus 24 e também do livro de Apocalipse, inclusive desse texto que foi lido, Existem sim diferenças de interpretação. Há um grupo de irmãos crentes que acreditam
que Cristo virá até nos ares e então eles serão arrebatados, a igreja será arrebatada e a igreja não passará pela grande tribulação. Nós pensamos diferente. Nós cremos que Jesus já vai vir e vai realizar já de uma vez por todo o juízo, o julgamento, trazendo um novo céu e nova terra, e que isso então vai acontecer não antes da grande tribulação, mas sim após a grande tribulação. Esses dois grupos de interpretação são chamados de pré-tribulacionistas, aqueles então que creem que Jesus vai vir antes da grande tribulação, e pós-tribulacionistas, que somos nós que cremos que Jesus já vai vir após, ou então ele vai vir acabando aí, interrompendo, finalizando a grande tribulação, e assim Jesus não vai vir mais de uma vez. Ele já veio uma vez, agora então ele só vai vir a segunda vez e já porá fim em tudo. Inclusive, como eu acabo de dizer, ele porá fim à grande tribulação. Vários são os textos então que tratam a respeito dessas tribulações como sendo instrumento da nossa vida. Quero ler pelo menos desses textos, né? E te convido então para que a gente veja aí no livro de 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 8 até o verso de número 10. Livro de 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 8 até o verso de número 10. Aqui narra uma tribulação na vida de Paulo, né? Mostrando então que isso é positivo nas nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 a 10, onde então nos diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, o quanto foi acima das nossas forças. Isso na perspectiva humana, né? Porque Deus então fortaleceu Paulo juntamente com o grupo que estava com ele. Então ele diz: porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, nos momentos de tribulação, a confiança não deve estar em nós mesmos, mas sim em Deus, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então isso nos leva a termos mais confiança em Deus. Paulo venceu aquela tribulação na vida dele, e nós também podemos vencer, como a gente conhece ali aquela afirmação de Jesus, né? Mesmo que a gente não participe da grande tribulação, mas nós passamos então por tribulações na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida de serviço lá fora, né? A gente corre o risco de passar por conflitos, tribulações, mas então podemos crer que nós podemos sermos vitoriosos. Cristo diz em João 16:33, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que maravilha essa palavra de Jesus em João 16:33. Então a tribulação de Deus, ela pode ser instrumento de transformação na nossa vida, e também ela pode provar, e na verdade ela faz isso, ela prova a nossa fé. O autor nos diz aqui na revista: quando Pedro escreveu suas cartas, a experiência comum dos crentes era de desprezo e perseguição por parte dos não cristãos. Que era aquele tempo então já da perseguição aí do Império Romano, e também de judeus que foram os primeiros a perseguir a igreja. Lembre disso. Quem perseguiu primeiramente a igreja não foi nem os de fora, foram os de dentro. Aqueles judeus, né, que estavam aí aguardando a vinda de Jesus, a sua primeira vinda, mas não reconheceram que Jesus realmente era o Messias prometido nos livros proféticos. Pelo contrário, eles o condenaram e o mataram. Ele foi, na verdade, condenado pelo próprio grupo de pessoas que deveriam recebê-lo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus foi rejeitado pelos seus. Quem esses seus são ali? Esses seus se referem ao próprio judeu que rejeitou a Jesus. A liderança da igreja daquele momento, ela rejeitou a Jesus, que eram os sacerdotes, os fariseus,
também saduceus, né? Esse grupo então rejeitou a Jesus. Nós temos uma citação de 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13, pode acompanhar comigo aí, pois está lendo esse texto e vai nos mostrar que realmente somos provados na nossa fé nas tribulações. Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13. Aqui o título é: o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, os alegreis exultando. Aqui Pedro deixa bem claro que o que eles estavam sofrendo, a perseguição ali, ela era realmente difícil, era como um fogo, mas no sentido então de provar. Provar o quê? A fé. Sabemos que o fogo é usado para melhorar ou purificar o ouro, né? O ouro bem depurado, ele tem de passar pelo fogo. E também alguns outros tipos de metais preciosos são passados pelo fogo para ficar completamente puro, e assim mais belo, e assim mais cheio de fulgor, de resplendor, de brilho. Nós temos também Tiago, nesse mesmo sentido, dizendo que a gente deve então alegrar. Olha só, devemos alegrar com os sofrimentos que nós temos por Cristo, com as lutas que também acontecem em nossa vida. Por quê? Porque elas nos farão crescer. Eu convido você também para que nos acompanhe nesse texto de Tiago 2,3, a revista, a nossa lição diz assim: a tribulação testa nossa fé. Aí vem a citação de Tiago 2 e 3, e ela então concede fibra para nós e aumenta nossas convicções. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3, estarei lendo com vocês. E diz assim, Tiago 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E vou ler também o verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que maravilha. Nós devemos então termos alegria diante dos nossos sofrimentos, alegria diante das nossas tribulações, porque isso vai produzir em nós perseverança, uma vez então que a gente provarmos, ter a nossa fé atestada de maneira positiva. Então não se intimide diante da situação ruim, do problema, da aflição, da tribulação, pelo contrário, se alegre diante de Deus e enfrente ela em nome de Jesus, e assim a gente vencerá, e assim nós seremos também abençoados, recompensados, teremos a nossa fé testada de uma maneira positiva, e nascerá no nosso coração a esperança, que é algo então maravilhoso. Continuando, as tribulações, além então delas nos trazer transformação, elas provam a nossa fé, e também elas servem então como uma ferramenta de testemunho para aqueles que estão à nossa volta. E aí diz o autor, ao longo da história, a igreja sofreu muitos momentos de intensas perseguições. Em dias de tribulação, muitos foram mortos de forma cruel. Eu quero aqui lembrar que além daquela perseguição que teve no Império Romano, no ano 1500 e alguma coisa, tivemos também uma perseguição ferrenha ali na França. E é um ato e um fato que a história quase não menciona, ficou muito assim no esquecimento. Observe que eu disse Espanha, o correto é França. Irmãos, pode olhar para a França e vocês não verão quase nenhuma igreja evangélica ali. Sabe por quê? Porque eles mataram todos aqueles que estavam reformando a igreja. Quando o movimento então começa a nascer ali dentro da França, o que eles fazem? Eles armam
uma arapuca e mata todos aqueles que estavam então caminhando para essa reforma, caminhando então para uma igreja que não estaria debaixo da asa do Papa, mas sim uma igreja que teria como fé, que teria então como a principal base a Bíblia, tendo então como principal base para a fé e para as crenças a Bíblia, né? E a Bíblia, ela é de fato a nossa única regra de fé e prática cristã, e não os dogmas da história, não os dogmas que foram acumulando no decorrer dos tempos, né? Então eles realizaram uma arapuca, chamando todos aqueles então que estavam trilhando essa nova fé para uma festa em uma determinada cidade da França. Na verdade, eles estavam preparados, o governo estava preparado então para matá-los todos. E realmente mataram mais de 300.000 pessoas. Ou então chamada de Noite de São Bartolomeu. Pode pesquisar na internet e você vai ver essa chacina terrível que na verdade manchou a França no decorrer da história, né? E a França realmente teve esse orgulho de trabalhar só com a razão. Eles chegaram ao ponto de um momento na vida deles, o francês, de mudar o próprio calendário. Eu digo, a quantidade de dias por semana. Por quê? Porque eles olharam e viram que a semana tem 7 dias. E essa questão de uma semana com 7 dias é baseada no quê? É baseada na criação, é baseada na Bíblia, de que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Então eles também rejeitaram a semana da maneira bíblica. O que eles fizeram? Criaram uma semana que parece que tinha 8 a 9 dias. Depois voltaram atrás porque não aguentaram o tempo todo de serviço, descansando depois de 8 dias, de 9 dias, alguma coisa assim. Eles chegaram ao ponto então de fazer uma estátua, né? Sabe qual foi o nome da estátua? Razão. A deusa Razão então era o guia deles. E foi um momento também na história onde franceses e mais franceses realmente vieram a enforcar, né? Vieram a perder a vida aí, né? Por meio do ato deles mesmos tirar a própria vida, ou seja, suicidar. Então tiveram as consequências por esses atos, né, anticristão, anti-reforma, anti-evangélicos que eles praticaram. Tiveram então as suas consequências. Mas não é isso que a gente quer colocar. Estamos apenas dando aí um panorama rápido da história e das tribulações, das perseguições que a igreja passou pela história. Olhando então para a nossa lição, o autor nos diz: compreendendo o mecanismo do testemunho cristão por meio do comportamento exemplar diante das provações, Pedro, né, nos afirma que, observando a nossa fé, até malfeitores podem o quê? Glorificar a Deus. Mesmo que talvez alguns não venham a converter, mas eles vão dizer: olha, está vendo? Aqueles crentes ali estão fazendo algo bom. Aqueles crentes estão realmente cuidando das pessoas nesse momento difícil. Estão entendendo? Obras e obediência a Deus. O texto aqui citado é 1 Pedro capítulo 2, eu vou estar lendo com vocês esse texto, 1 Pedro capítulo 2, verso 11 e 12, que nos diz assim: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Na verdade, eu li aqui o texto incorreto, e também falou sobre essa questão, né, do testemunho. 1 Pedro, capítulo 2, verso 20, lendo agora o correto, ou melhor, 1 Pedro, capítulo, é isso mesmo, é só o verso 20, nos diz assim, verso 20: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso,
o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, portanto, nós somos, na verdade, feridos, podemos ser feridos na perseguição, mas isso então serve para que tenhamos um bom testemunho diante daqueles que estão à nossa volta e até mesmo então glorifique a Deus por aquilo que a gente está fazendo e até mesmo venha provar para eles, venha provar para a sociedade que nós de fato servimos a um Deus que é vivo. Lembra daquele centurião que estava lá na crucificação de Jesus? Estão lembrados? Quando aconteceu o terremoto e a escuridão, um momento de trevas, e que Cristo então entrega o seu Espírito a Deus, o que é que aquele homem diz? Verdadeiramente este era Filho de Deus. Verdadeiramente este era Filho de Deus. Quando nós vivemos de fato de verdade a vida cristã no dia a dia, as pessoas vão ver a diferença acontecendo na nossa vida. E realmente, o crente então deve ter uma vida diferente. O nosso segundo tópico agora é falar diretamente sobre a grande tribulação. Nós temos então no livro de Mateus, capítulo 24, a principal descrição aí sobre a grande tribulação. Da forma que a gente entende, ela então precede a segunda vinda de Jesus. Ela termina então com a vinda de Jesus. Quando é que ela começa? Ela começa então a partir de quando o homem da iniquidade, ou, como alguns dizem, a besta do Apocalipse, o falso Cristo, estiver então governando o mundo, governando de uma forma política, e não só de uma forma política, mas também governando de uma forma religiosa. Estou aqui abrindo o texto. Então a grande tribulação, ela passa a ser descrita aqui em Mateus 24, a partir do verso 15, e encerra com o verso 28, onde o próximo verso, que é o verso 29, diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias. É importante, irmãos, sabermos que tem havido tribulações no decorrer da história, tribulações na vida do povo de Deus, perseguições cruéis, como foi aquela do Império Romano. Até nós temos um cântico, que diz: não se pode se convertir no decorrer dos dias. Sabemos então que isso é completamente bíblico e completamente correto. A grande tribulação, uma das maneiras que a gente a vê, e uma das maneiras que a gente pode então identificá-la, além dessa questão de o mundo estar debaixo do governo de uma única pessoa, que é capacitado, usado por Satanás, o momento então é que Satanás estará realmente, praticamente governando sobre a terra. Além disso então, o fato de que essa será a maior tribulação de todos os tempos, e nunca vai haver uma tribulação desse tamanho. Verso 21 nos diz: porque nesse tempo, isso verso 21 do capítulo 24, tá? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não devemos assustar, porque Deus estará com aqueles que passarão pela grande tribulação. Talvez a gente até ainda alcance esse momento. Talvez não serão nós, serão os nossos filhos, talvez serão os nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, não sabemos. Mas pode acontecer a qualquer momento, Sabemos que ela não veio ainda, e que ela vai vir. E vamos então ver alguns ensinos. Vamos tirar aí algumas lições, alguns ensinos sobre a grande tribulação. A primeira é que ela ocorrerá em todo o mundo. Ela então ocorrerá em todo o mundo. Talvez não no mesmo tempo, mas ela vai acontecer em todas as tribos, raças e nações, porque aquele grupo de pessoas, aquela quantidade inumerável de pessoas que a gente leu em Apocalipse 7,
do verso 9 em diante, esse povo então veio de todas as tribos e nações, línguas, grupos pequenos, grupos grandes. Esse povo então vieram de toda a terra. E de qual momento? Do momento da grande tribulação. O verso 13 e 14 nos mostra isso. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aqui é o anjo, ou melhor, aqui é o ancião. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Talvez fique mais claro aqui ainda. Deixa eu ver qual verso aqui. Acho que bem no início, né? Verso de número 11. Não é o verso de número 11, mas nós temos aqui o verso 9. Exatamente isso, o verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, e ninguém podia enumerar. Agora vem falar de onde elas são. De todas as nações, tribos, povos e línguas, tá? Em pé diante do trono. Então, a grande tribulação ela vai acontecer em todo o mundo, sobre todas as tribos, raças e povos. Talvez não no mesmo tempo, mas vai acontecer. Jesus não virá antes que aconteça então a grande tribulação. Ele veio pondo fim nessa grande tribulação. Uma outra lição que podemos então tirar a respeito da grande tribulação é de que ela nos leva a sermos santos. Ela trabalha nesse processo que nós temos de santificação. Ela tem então esse ponto positivo na nossa vida. E o autor então da nossa lição diz: embora a grande tribulação seja um período de forte perseguição decorrente da manifestação do homem da iniquidade e de sua completa oposição à igreja, é bom de dar uma olhadinha aqui no texto que fala isso, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e verso 4. Então, a grande tribulação também não haverá, ou melhor, não vai vir sem a presença da besta, então do homem da iniquidade, o falso Cristo. O anticristo também é o termo bastante usado, né? Talvez o termo mais conhecido é o termo anticristo e besta, né? A besta, aí é aquela besta que emerge, né, da terra, juntamente com aquela que emerge aí do mar, simbolizando o poder político e o poder religioso, tudo na mão de uma pessoa só. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e verso 4. Um livrinho aí, difícil de achar, né? Encontraram? Se você não encontrou, pode acompanhar ouvindo aí a leitura. Novamente olhando para a citação do texto. O texto é o texto então de 2 Tessalonicenses. Vejamos aqui quais são os versos. Estou encontrando aqui para nós. Verso 3 e verso 4. Verso 3 e verso 4 do capítulo 2. Diz assim: ninguém de nenhum modo os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O que não vai acontecer antes? A vinda de Jesus. Ela não vai acontecer antes então de que seja revelado o homem da iniquidade. Talvez esse aqui é um dos textos que dá mais força para aquela questão de que a gente entende que Jesus vai voltar quando? Após a grande tribulação, porque não vem antes. Novamente lendo 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem que é esse aqui? O falso Cristo. Quem que é esse aqui? É também o anticristo. Quem que é esse aqui? É também a chamada de besta, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou então daquilo que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha só essa afirmação.
Então ele conta tudo aquilo que é chamado de cristão, né? E ele então vai realmente assentar-se no trono como sendo Deus. Eita! Irmãos queridos, sabemos que ele será derrotado pela própria boca de Deus, pela própria boca de Jesus, através do sopro de Jesus. Não precisa nem de usar uma espada. Isso então vai derrotá-lo apenas soprando. Tão pequeno é o poder do diabo, tão pequeno é o poder então da besta e desse homem da iniquidade. O nosso texto aqui trabalha o seguinte, a respeito então desse processo de santificação. A gente vai entender que a tribulação, ela é como uma lâmina que vai então nos lapidando, né? É como um fogo então que vai purificando o ouro. Uma vez que tribulação produz aperfeiçoamento da fé, a grande tribulação produzirá grande aperfeiçoamento da fé. Está entendendo? Então, se uma tribulação média produz um bom resultado em nós, imagina então se ela é grande, vai produzir então um grande aperfeiçoamento na vida daqueles que estarão durante essa grande tribulação. E nós temos então diversos textos que vai nos mostrar que por meio da tribulação, Deus então trabalha no nosso coração, trabalha então na nossa fé, trabalha então em nosso caráter, nos fazendo mais firmes, nos fazendo então mais belos em Cristo Jesus. Talvez essa seja o sentido de aprimoramento empregado na figura das vestes brancas que compõem o traje de quem se apresenta diante do trono da glória. Essas roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Isso não é resultado da nossa própria capacidade, mas sim resultado do agir de Deus em nós. Nós não seremos mais do que vencedores, como aparece em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 37, a não sermos por meio de Jesus. Vencemos então como mais do que vencedores, mas não pelas nossas forças, mas sim por meio do agir de Deus, do agir de Cristo Jesus, do agir do Espírito Santo nos nossos corações. Ainda a respeito então do resultado da grande tribulação nas nossas vidas, daqueles que estiverem então antes da volta de Jesus, é de que ela anuncia um novo tempo. Ela anuncia as vésperas de um momento muito maravilhoso, e é a volta de Jesus e a vitória total do povo de Deus contra Satanás, contra o pecado, contra a morte, que a partir dali não vai mais existir. Então é por isso que a grande tribulação não deve ser temida por nós. Por quê? Porque ela nos diz, olha, Cristo está acabando de voltar. Cristo vai vir daqui a pouquinho, você vai receber a sua recompensa, você vai receber o seu galardão, você vai receber a sua coroa, então continue firme, porque Jesus está acabando de chegar. Irmãos queridos, e temos então aqui na lição diz, o sermão profético. Qual que é esse? Mateus 24, né? Mateus 24 ali, ele é tratado então como o sermão profético de Jesus. Começa então o sermão profético devido a uma pergunta dos discípulos. A pergunta é: diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou então, popularmente o povo diz, né, do fim do mundo. Na verdade, a gente não crê no fim do mundo, nós cremos no início, né, de um novo céu e de uma nova terra. No início, então, de uma vida bem melhor dessa que nós temos. Mas não deixamos de crer que realmente a terra será abalada, será purificada com fogo. O termo que aparece nos textos bíblicos não é questão de destruir a terra, você não vai encontrar esse termo, mas você vai encontrar a questão de que os poderes do céu serão abalados e também a terra será abalada, que estrelas cairão, e pode muito bem significar meteoros, né, que a gente conhece, que desce pegando fogo mesmo, o céu vai enrolar como um pergaminho, né? E haverá então essa purificação pelo fogo, isso no momento então da volta de Jesus, já após a grande tribulação. Cristo então responde a respeito dos sinais da sua vinda em Mateus 24, respondendo à pergunta dos discípulos. Então ele responde tanto
a pergunta quanto aos sinais da vinda dele e também a respeito do fim do mundo. E Cristo ainda encaixa uma terceira questão aí, que é a questão de não ficar pedra sobre pedra ali em Jerusalém. Sabemos que essa parte já foi cumprida, né? O templo de Jerusalém foi derrubado completamente no ano 70 depois de Cristo, e que não ficou pedra sobre pedra porque na parte ali do alicerce daquele grande e bonito templo havia ouro até nessa parte do alicerce, ali encastado ali naquelas pedras, havia ouro ali no meio. E o que os soldados fizeram? Arrancaram pedras, não deixou pedra sobre pedra, porque eles cavaram pegando ouro. Irmãos queridos, Cristo então responde a essa dupla pergunta a respeito dos sinais da vinda de Jesus e também a respeito do fim do mundo, a respeito então da consumação do século. Lendo aqui que nós temos na revista, embora os apóstolos tivessem uma percepção ainda imprecisa dos tempos e do que seria a história depois da ascensão de Cristo, eles precisavam se preparar para esse tempo. E foi isso que Jesus propôs quando lhe falou sobre os acontecimentos próximos do fim. Olha só isso aqui. Quando Cristo então responde à pergunta dos discípulos. E então ele começa a tratar a respeito dos sinais da sua vinda. Terremotos, guerras, situações como essa que a gente está vivendo hoje, uma pandemia, também aponta para a volta de Jesus. Situação também como essa da praga dos gafanhotos também aponta para essa certeza que Jesus vai voltar. E a intenção de Jesus, irmãos, não é provocar na gente medo. Infelizmente, nós muitas vezes ficamos mais com medo do que preparar para a volta de Jesus. A intenção de Jesus é que a gente seja então alertado de que essas coisas realmente vão acontecer e que diante delas nós devemos ter então o quê? A certeza da volta de Jesus, e diante então dessa certeza preparar para a volta de Jesus. A igreja então deve ser preparada quando ela vê essas coisas acontecendo como está acontecendo hoje, preparados para a volta de Jesus. E mais do que preparados, com a esperança de que com a volta de Jesus nós receberemos a nossa herança. Nós estaremos entrando então numa cidade de ouro, a nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Portanto, então, diante desse ensino, nós devemos então sermos corajosos, não temer a grande tribulação, mas vê-la então como um caminho que chega ao momento principal da nossa esperança, que é novo céu, nova terra, ressurreição dos mortos, a entrega do galardão, a entrega das coroas. Isso é muito importante. Momento esse então que a partir dali não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, todas as lágrimas serão enxugadas. Meus irmãos, isso é muito bonito, isso é maravilhoso. E também sabermos que na grande tribulação Deus vai nos socorrer, Deus nos dará força para passar pelo meio dela. Irmãos queridos, concluindo então, portanto, não tenha medo daquilo que vai acontecer. Não tenha medo do que está acontecendo hoje, a pandemia. Não se assuste com os gafanhotos que estão aí em países próximos do Brasil, como a Argentina nesse momento. Como também tivemos um caso, talvez isolado e pequeno aqui no próprio Tocantins, daqueles gafanhotos que comiam diversas lavouras alguns dias atrás. Não assuste. Elas apontam sim para o fim, mas um fim que a gente aguarda com muita esperança, porque esse momento final é algo glorioso. Receberemos a nossa coroa, receberemos o nosso galardão por meio de Cristo, e vai ser inaugurado uma nova era, onde haverá alegria, paz plena, onde não vai haver mais sofrimentos, nem morte e nem dor. Amém? Estaremos nesse instante orando e assim encerrando então a nossa escola bíblica dessa manhã. Pai amado, Pai querido, muitas vezes, ó Deus, aquilo que o Senhor tem deixado para que eu
para que a igreja seja alertada a respeito da tua vinda, tem servido não como um alerta, não como um fortalecimento da esperança, mas como algo que nos provoca medo. Ó Deus, não permita que a tua palavra seja assim entendida. Não permita, Pai amado, que nós venhamos agir assim, mas que a gente realmente alcance o propósito principal, que esse propósito é então de preparar diante da tua vinda, para prepararmos, ó Deus, em meio ao sofrimento, olhando muito mais para aquilo que é positivo, que é a nossa vitória em Cristo, e não para o processo em si, não para as coisas que acontecerão, porque, ó Pai, sabemos que em Cristo Jesus aguardamos uma rica, bela e linda herança. Ó Deus, sabemos que na tua volta ao Cristo Jesus, nós receberemos a coroa e o galardão. Nos ajude até lá, nos capacite, nos fortaleça, nos socorra e traga ao nosso coração alegria diante do sofrimento. Traga ao nosso coração perseverança diante das lutas. Traga ao nosso coração conforto nesses momentos difíceis. Oramos em nome de Jesus, em favor de cada irmão, de cada um que está ouvindo ou ouvirá essa mensagem. Que ele seja então confortado, que ele tenha a certeza de que diante desses fatos que têm acontecido, a volta de Jesus é completamente certa. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.